Amém, glória a Deus. Vamos ouvir o jovem David fazer o seu testemunho. Para os irmãos que não sabem, mas ele é neto do nosso querido pastor Eliseu do Carmo. Pode ser outro irmão? Pode, Senhor, igreja, amém? Deixa eu... Bom, para quem não sabe, eu sou o David, eu sou neto do pastor Eliseu e eu auxilio no som da igreja. E, bom, para não enrolar muito, vamos, por favor, abrir aqui a Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo do 1 até o 4. E eu vou ler bastante a Bíblia hoje. Por gentileza, podia pôr um telão para mim? Opa, muito obrigado. Eu já vou começar a ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora vamos para o versículo 17, vou ler até o versículo 21. Inclusive esse versículo ele se encontra originalmente em Joel 2, 28. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, continuando, que eu vou ler bastante, vamos para o versículo 37, vou ler até o versículo 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortar-vos, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E agora, para terminar, por favor, Atos, capítulo 8, do versículo 14 até o 23. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que, pelo fato de os apóstolos imporem as mãos, eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento no seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Bom, 2 semanas atrás não, sábado retrasado, teve o congresso dos jovens aqui, essa chama não se apagará. Inclusive, o pregador da noite foi o pastor Eliseu Rodrigues. E, sinceramente, eu não queria vir. A minha chama já tinha se apagado já. E eu só vim mais por causa do som mesmo, porque como eu auxilio no som, o meu amigo William, ele pediu que eu viesse para que eu auxiliasse ele no som. Então eu vim mais por causa do som, porque eu já estava me desviando já dos caminhos do Senhor, já não queria vir até na igreja. E quando e no meio da pregação do pastor Eliseu, eu lembro que os jovens, os adolescentes, eles começaram a cantar um hino, que o pastor Eliseu tinha pedido para eles cantar. E eu não lembro qual era o hino, mas eu lembro que
lá de cima do som, eu conseguia ver toda a igreja cheia da presença de Deus. Eu via os irmãos louvando a Deus, sentindo a presença de Deus, falando em línguas, gente pulando, saltando, gente até dando aquela mancadinha. Então, naquela hora, naquele mesmo instante, eu queria sentir a presença de Deus. Eu sabia que eu precisava voltar para os caminhos do Senhor, eu precisava me confessar a Deus. E eu queria muito poder falar línguas, poder glorificar a Deus, dar glória a Deus. Então, quando o pastor Eliseu chamou a gente para vir, a gente não, no caso, chamou os irmãos que quisessem se reconciliar ou aceitar Jesus para vir aqui na frente, eu lá de cima eu vim, desci aqui, inclusive no meio do caminho, eu sem querer esbarrei em alguém, não sei quem foi, porque eu estava realmente desesperado. E naquele mesmo instante que eu cheguei aqui na frente, eu me reconciliei com Deus e eu tenho um objetivo, que é ser batizado no Espírito Santo, para poder falar em línguas, para poder glorificar a Deus. E eu acredito que tem mais pessoas aqui que também estão com esse propósito. E eu preparei essa palavra aqui como se fosse um rápido guia, um pequeno guia, de como a gente pode conseguir ser batizado no Espírito Santo. E a primeira coisa é que a gente tem que se perguntar o motivo de querer o dom. A gente não pode simplesmente desejar o dom por ter, como se fosse um prêmio, uma conquista. A gente tem que se perguntar o porquê que a gente quer o dom, por que a gente vai querer o dom. Para que você quer o dom da cura? Por que você quer o dom da profetização? Então é importante a gente sempre se perguntar por que a gente quer ter o dom do Espírito Santo. E a segunda coisa é que a gente não pode escolher o dom espiritual. Quem nos vai conceder o dom é o Espírito Santo. É Deus que vai escolher para a gente qual dom é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Inclusive, como está em Provérbios 21, versículo 30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Então, Deus, Ele sabe o que é o melhor para todos nós. Então, quando você for orar a Deus pedindo dom, não escolha o dom, deixe que Deus escolha por você, porque Ele sabe o que é melhor para todos nós. Se eu quero o dom de cura, para Deus, o melhor para mim vai ser o dom da revelação. Se eu quero o dom da profetização, para Deus, o falar em língua já é o suficiente. Então, Deus sabe o que é melhor para todos nós. E a terceira coisa, que é a mais importante de todas, é a nossa intimidade com Deus. Porque buscar a Cristo é a principal coisa que todos nós temos que fazer. E, se for preciso, vir até o altar para perdoar os nossos pecados. Nem sempre orar no quarto, pedindo ajuda a Deus, é o suficiente. Em certos casos que a gente realmente precisa vir aqui na frente. E tem um hino da harpa que eu gosto muito, que é o 577, em fervente oração, que tem a frase: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Então é importante a gente vir aqui no altar, se prostrar a Deus para pedir perdão aos pecados. E a própria palavra diz: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E uma coisa que a gente não pode fazer e muito menos pensar, que é fazer como Simão, tentar comprar o dom do Espírito Santo. Deus não liga se a gente é rico, se a gente se veste bem, nossos status. Deus apenas liga para o que tem no nosso coração, como diz inclusive em 1 Samuel 16, versículo 7, que inclusive foi lido no culto de ontem. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E uma outra coisa importante é examinar as Escrituras, como diz em João 5,39. Não é para a gente ler a Bíblia, é para a gente estudar e investigar a Bíblia. A gente tem que estudar a Bíblia. E, claro, o joelho no chão para a gente orar, porque a oração é muito importante. Se puder colocar aí na tela, por favor, João 14, versículo 13 e o 14, por gentileza. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedir alguma coisa, em meu nome eu o farei. Então a oração é muito importante, Deus ouve a nossa oração. É só a gente perturbar Deus que uma hora Ele vai ouvir a gente e vai conceder. E uma outra coisa todos nós temos que ter cuidado, para não esfriarmos. Pois, inclusive, põe aí 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, por favor. A gente tem que ter cuidado para não se esfriar. Porque como 2 Crônicas... É Crônicas, né? É Crônica, então. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, por favor. Como diz em Crônicas, o Senhor
o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar, mas se o deixarem, Ele também os deixará. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o esfriamento, porque pode ser um caminho sem volta. A gente nunca sabe o dia da manhã. Então, só Deus sabe realmente o dia de amanhã. Então, é sempre importante a gente estar sempre ao lado de Deus. E agora, só para terminar, tem uns livros, uns capítulos que eu não vou ler, mas são textos que abordam alguns temas que é bom a gente ler para a nossa edificação. E um deles é 1 Coríntios 12, que fala sobre o dom espiritual. O outro é Romanos 12, que fala sobre a nova vida em Cristo. E o outro é Efésios 4, que fala sobre a santidade cristã e a exortação à santidade. Nesses capítulos são citadas mais coisas, só que eu preferi isolar esses, e tem outros livros que falam mais coisas a respeito de dom espiritual, uma nova vida em Cristo, mas eu isolei esses daqui. E o batismo no Espírito Santo é algo com muito mais conteúdo, com muito mais detalhe, que para falar eu vou ter que pregar, e isso não é possível no momento. E agora uma reflexão final, por gentileza, coloca aí Atos 17, versículo 29 ao versículo 31. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Bom, obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe o irmão David. Me alegrei aqui em ver o jovem também que deu a saudação, o David, né? O David. Quem é o avô dele? Pastor Eliseu. Virar aqui que fica melhor. Pastor, continua ensinando o jovem, porque grande é a caminhada, né? Eu sei quando nossos avós oram por nós, irmãos. Tenho na oração dos nossos pais e nossos avós. É bom demais. A minha avó, meu pai brinca que a minha avó foi a professora dele na igreja. Não sabia nem ler, mas chegava e falava: Basílio, senta aqui, que ele aceitou Jesus quando namorava com a minha mãe. Ela falou: Basílio, chega aqui, em Gênesis é isso, em Êxodo é isso, aleluia. Em Mateus é assim, em João é assim. Ele falou: não sabia ler, mas ela me ensinou a Bíblia inteira. E eu tive o prazer de ter minha avó ainda durante alguns anos, até os 14 anos, junto conosco. E ela orava, quando ela ajoelhava para orar, pastor Ezequiel, era a família inteira. Irmãos, a oração demorava, que só filhos são 12. E ela orava pelos filhos, orava pelas noras, pelos genros. Aí voltava na primeira família, orava pelos netos, aí a segunda e a terceira, até completar a 12ª. Mas aí vinham os irmãos da igreja. Ela lembrava o nome de um por um. A gente ficava olhando assim, aleluia, aquela senhora, cabelinhos brancos, aleluia, mas quando abria a boca, era Deus falando, aleluia. E é intermédio dela, irmãos, que nós estamos aqui, é pelas essas orações. Então, David, continua firme. Eu fui criado na igreja, mas com 17 para 18 anos, me esfriei um pouquinho, acabei saindo. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. O Senhor me guardou. E eu posso dizer para vocês, jovens, e para todos que estão aqui, permaneçam firmes, porque longe de Cristo não há nada. Longe de Cristo não há nada. Fiquem firmes. Fiquem firmes. Aleluia. Deus tem muito mais. O Senhor é muito mais. David falou aqui da busca com batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de jovens, em uma sexta-feira. O líder dos jovens falou: olha, a igreja aqui no Jardim Sidney me pediu uma cooperação na sexta-feira urgente para a festa deles, e nós vamos na sexta-feira. E nós fomos. Eu estava ali, o preletor pregando, e ele falando: peçam um batismo com o Espírito Santo. E eu comecei a orar e falar: Senhor, batiza meu pai e minha mãe, que eu quero muito que meus pais sejam batizados com o Espírito Santo. Batiza meus pais, batiza meus pais. E o preletor chamou à frente: quem está orando? Vem aqui. E eu fui para frente, irmãos, eu fui para frente pedindo: Senhor, batiza meu pai e minha mãe com o teu Espírito Santo. Aquele homem desceu, pôs a mão em mim e falou: jovem, hoje não é os seus pais, hoje é você. E com 13 anos eu fui batizado com o Espírito Santo.
Com 14 anos me batizei nas águas, mas infelizmente aos 17 tive esse deslize, saí por alguns anos, mas foi o Senhor que me escolheu. Foi o Senhor, aleluia, que me prometeu meus pais. E meus pais me criaram no melhor lugar, que foi na escola dominical, foi nos cultos, foi nas orações, aleluia. E um dia o Senhor falou, né? Eu sempre falo com meu pai. O Senhor falou para ele: olha, não se preocupe, porque dos seus 3 filhos eu cuido. E esse que você acha que está longe, está bem pertinho, meus olhos dele. E eu me lembro que foi mais 1 mês ou 2, eu já estava de volta. E o Senhor me renovou, aleluia. E eu pude desde então estar firme. Eu voltei mais ou menos de 21 para 22 anos, para a glória do Senhor. Como fala no Salmo 100, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não é por nós, irmãos, é pelo seu amor. É porque Ele já nos amou, aleluia. 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele já fez tudo por nós. Nós não devemos, aleluia, aramai, arás. É só nós agradecermos, levantarmos as mãos para os céus e agradecermos a Ele pelo sacrifício, pelos dons maravilhosos, pela vida que Ele nos concede. Aleluia. Você que tem sua família, se tem alguém que está longe, eu digo, continue perseverando em oração. Continue perseverando em oração. Muitas vezes é só mais uma oração que você vai fazer. É só mais um clamor. Que Deus, Ele traz de volta. Que Deus cura, Deus salva, Deus liberta, aleluia. Deus batiza com o Espírito Santo e prepara seu povo para morar com Ele na glória. Esse é o Deus que nós servimos, amém?